Flowing Productions. Ora viva! Boa noite a todos e a todas. Elas gostam também de fazer parte disso. De Rovuma ao Maputo. Saudações extensivas, saudações e de forma especial aos jovens moçambicanos que têm dado seu contributo de forma incansável, dia e noite. Saudações especiais aos jovens militares. Saudações especiais aos jovens militares das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, que neste preciso momento estão nas matas, neste preciso momento estão a cruzar os caminhos com cobras e hienas e outros animais, outros insectos nas matas de Cabo Delgado. Meu muito obrigado, muita força, são vocês que garantem a nossa segurança. Vocês têm meu carinho, têm meu respeito, jovens soldados que decidiram entregar suas vidas para proteger aos demais. Pese embora por esse sacrifício que esses jovens fazem, por esse sacrifício que esses jovens têm feito dia após dia, por essa entrega às suas vidas, existe por detrás disto
algumas pessoas, está lá alguém a crescer barriga de forma abusiva. Tem alguém que aproveita esta oportunidade fazer negócio por conta de um jovem que está a sofrer nas matas em Cabo Delgado. E por falar mesmo de jovens que estão em Cabo Delgado, os soldados, meus parabéns pela operação conjunta que realizaram no resgate dos 150 pescadores que haviam sido sequestrados por terroristas. Meu muito obrigado, força, Deus vos proteja. A guerra não começou hoje. Algumas guerras têm interesses políticos, aliás, todas as guerras são interesses políticos, mas algumas têm uma parte obscura. Mas eu digo, muita força, jovens, não canse, não canse. Portanto, hoje, 12 de agosto, celebra-se o Dia Internacional da Juventude, não é? Dia Internacional da Juventude é o que se celebra hoje. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, moçambicanas e moçambicanos, pela celebração, pela passagem de uma data comemorativa alusiva ao Dia da Juventude, também temos uma cerimônia que está a decorrer em Cabo Delgado. Sim, temos uma cerimônia que está a decorrer em Cabo Delgado. Neste preciso momento, há muitas reclamações. Mas, para além disso, temos um jovem que tem lutado dia e noite para o bem-estar desta nação, que de forma injusta, diria, está hoje na cadeia, está hoje trancado. E vocês sabem que eu refiro-me de J. Pachoneia. Meu respeito vai para ti, J. Pachoneia. Nós ainda continuamos e estamos irmãos, minhas irmãs. Seria uma data de alegria, mas é uma data que se transforma em tristeza. Hoje, para além daqueles que estão lá em Cabo Delgado, acompanhamos reclamações de marchas que foram boicotadas. Houve uma intervenção de polícias com o intuito de boicotar a marcha dos jovens, ok? Tivemos isto, principalmente em Nampula. Acompanhamos os jovens a reclamar, acompanhamos os jovens a reivindicar, a mostrar e demonstrar que os seus direitos estão sendo violados, estão sendo impedidos a marchar, estão sendo impedidos a comemorar, mas eles declaram que escreveram e foram autorizados para marchar esse dia de hoje. A pergunta que se coloca é: depois de vocês responderem sim, será que tinham que ir mesmo com as armas? Ir até impedir? A título de exemplo, eu falo do partido MDM. Os jovens do MDM são que apareceram a reclamar disto. Os jovens do MDM, não é? Reclamaram. Isso está a girar em todas as redes sociais. E vocês autorizaram, não é? De forma clara. O que vocês deviam ter feito era sair do comando com as viaturas, ir lá na sede do partido, escoltar os jovens desde a sua delegação, seguindo a trajetória descrita na carta que eles comunicaram. Porque, atenção, a marcha apenas comunica-se, não é para pedir favor, é de lei. Comunicaram. E vocês foram lá chatear os jovens.
Os vídeos estão a circular. Vocês não têm como desmentir isso. Os vídeos estão a circular. Ok? Esse é um fato. Claro, de uma autêntica violação da lei. Vocês aceitaram que o jovem escrevesse do MDM. E depois vocês foram lá. Porque se vocês tivessem de comissão de escoltar aqueles jovens, não teriam feito essa reclamação que estão a fazer? A pergunta que eu coloco é: quem que está a manchar a honra do país? Não são vocês que manipulam a polícia para ir lá? São vocês que manipulam a polícia. Vocês dão ordens desordenadas à polícia para agir violando aquele que foi o seu princípio de formação. A polícia não foi formada para ser violenta. A polícia não foi instruída para inviabilizar o funcionamento normal de um Estado, de uma nação. Não. A polícia, nós estamos cientes que foi treinada, foi preparada, foi instruída para garantir a segurança e tranquilidade pública. Foi treinada, foi preparada para servir a este povo. Mas vocês, por causa dos vossos interesses mal parados, vossas ambições desorganizadas, que até entre vocês depois dividem opiniões, vocês acabam manipulando a polícia. E no final, quem sai manchado? A própria PRM sai manchada. Nós, como povo, saímos manchados. O Estado, na sua totalidade, sai sujo. O nome de Moçambique sai sujo ao nível internacional por causa dessas atitudes. Sim, vocês podem pensar que é uma coisa pequena. Conseguimos conter aquele movimento. Vocês não conseguiram conter aquele movimento. Vocês conseguiram manchar e sujar o nome da nação. É isso que vocês conseguiram fazer. Porque vocês não podem, de forma alguma, fazer uma ação que vai colocar o jovem na posição de um rebelde, na posição de rebeldia. Não pode. Nem tampouco. Mas vocês conseguem fazer isto. Sinceramente, é muita tristeza. É muita tristeza olhando como vocês articulam, como vocês decidem manipular a lei. Porque, de certa forma, vocês vão mandar a polícia para boicotar uma coisa que vocês receberam o anúncio e vocês não comunicam, nem pediram conversa com as organizações. E depois vocês irem lá para boicotar? Come on! Não estamos a tratar nada. Então esse é um aspecto que de alguma forma deve ser corrigida. Essa é uma situação que carece de correção. Vocês podem achar-se que está tudo bem, mas quem sai manchado somos nós, o povo. É a nação no geral. E quando nós falamos, vão nos dizer que estamos a violar, nós estamos a denegrir a imagem do país, nós estamos a citar a violência, vocês vão dizer que nós estamos a criar agitação. Não estamos a criar agitação, simplesmente estamos a encontrar um forma de vos chamar a atenção. Que da maneira que estão a proceder as coisas não é correta. Aqueles jovens tinham pedras? Aqueles jovens do MDM não tinham pedras. Ok? Vídeos estão a circular aí. Não tinham pedra aqueles jovens. Aqueles jovens não tinham armas. Não tinham katana, não tinham pá, não tinham nada. Carregaram as bandeiras e começaram a marchar. E não estavam a reivindicar contra algo. Apenas estavam a marchar, a festejar o Dia Internacional da Juventude. Mas se fossem vossos, com as vossas bandeiras, seria algo normal. Seria algo normal. Então, como são do outro lado, não pode. A pergunta que depois eu coloco é: por que permitiram que o Moçambique existisse vários partidos? Essa é outra pergunta. Se uma vez queriam estar a reinar sozinhos, por que permite que haja outros partidos?
Onde que está a liberdade de expressão? Vocês, ao impedir aqueles jovens marcharem, estão a impedir a manifestar a sua vontade de festejar ou comemorar o Dia da Juventude. Estão a fazer isto. Hã? Então, come on, precisamos de nos encontrar. Cada um de vocês que deu aquela ordem, é o momento de refletir. E se possível vir pedir desculpa ao povo. Vocês precisam de pedir desculpa a esses jovens que vocês ameaçaram, a esses jovens que vocês boicotaram, a esses jovens que vocês impediram que a marcha saísse como eles haviam planejado. Vocês precisam de fazer isso. Estragaram a vontade desses jovens. Vocês fizeram. Ok? Este é um ponto. E agora, vamos lá perceber a situação desta brincadeira que está acontecendo em Cabo Delgado. Desta reunião. Deste conselho esse. Da juventude. Que está acontecendo em Cabo Delgado. E isso que nós precisamos de conversar. Ok? Se calhar eu começaria por fazer uma pergunta. O que significa, ou o que é o Conselho Nacional da Juventude em Moçambique? E o que representa o Conselho Nacional da Juventude em Moçambique? Ok? O Conselho Nacional da Juventude em Moçambique é o órgão máximo de coordenação das associações juvenis do âmbito nacional. Ok? Ela atua como principal elo de ligação, porta-voz dos jovens junto do Estado e das outras entidades públicas, privadas ou estrangeiras. É assim como este Conselho Nacional da Juventude tem que funcionar. Eu vi aí, juventude, o portal de fortalecimento da economia, juventude, oportunidade para investir, não sei o que. Tudo bem. Tudo bem. Quais foram os critérios usados para selecionar os jovens a ir participar naquele evento? Quais foram os critérios? Quais foram os critérios? Ok? Quais foram os critérios? Tchau, Jordão. Boa noite, Mamcis. Obrigado, Maputo. Sempre desespero tem disto. Polícia também ainda tem gordura mental, mano. Avelino Gume, boa noite, Cisme, Eduardo, Yebo, obrigado. João Português, para fazer de conta tudo que é fingir. Um forte abraço aí. Boi da Foz, Beatriz. Boa noite, senhor Cisme, ligado a partir de Cabo Delgado, Yebo. Cabo Delgado, conte-nos, Cabo Delgado. Eu faço a pergunta para vocês que foram os organizadores desse evento. Vocês que são diretores provinciais da juventude e desporto. Quais foram os critérios usados para selecionar esses jovens a ir participar lá? A irem participar lá. Quantos jovens saíram por cada distrito? Porque na província de Nampula era suposto que saíssem 50 jovens. Nos 23 distritos que nós temos, teríamos 46 jovens, a razão de 2 por cada distrito. E, no final, sobrariam 4 lugares, que depois fariam aqueles vossos encaixes, iam buscar aqueles vossos vovôs que fingem de conselheiro não tem nada, outros só vão lá para sonecar, chegam lá só para babar, outros só chegam lá, a vida vai ser de beber, não tem nada a dar. Sim. Outros iriam lá com missão de manipular a mentalidade de jovem e injetar veneno aos jovens nas mentes, porque existe um veneno mental que os jovens são injetados quando não estiver atento e vão crescendo assim, vão crescendo todos desorientados. Se calhar ocupariam nessas 4 vagas. E a pergunta que eu coloquei: quantos jovens saíram de Nacala Porto?
Quantos jovens saíram de Micuburi? Quantos jovens saíram de Lalawa? Quantos jovens saíram de Moma? Alguém de Nacala Porto, por favor, pode me dizer quantos jovens saíram de Nacala Porto? Alguém pode me dizer quantos jovens saíram de Nacala Porto? Só para termos uma ideia. Ok, Neves Domingo, boa noite, Mancismo, ligado a partir de Uganda. Yebo, um forte abraço aí. Raju Revoso, boa noite. Yebo. Shelemani, um forte abraço aí. Sim, quantos jovens, você que faz parte da juventude, você lá em Nacala Porto, diz-me lá, quantos jovens saíram de Nacala Porto? Quantos que saíram de Micuburi? Esta é a pergunta que nós estamos a fazer. E quem são esses jovens? Se é um órgão máximo de coordenação das associações juvenis, não são camaradas. Atenção, isso que fique bem claro. Não são camaradas. Não são jovens de um partido político. Até te podiam ter buscado um comerciante. Um jovem comerciante, um jovem empreendedor. Teria ido numa igreja, pedia um jovem dentro de uma igreja. Que a igreja indicasse. Sim, iriam numa igreja. Pediam uns dois. Quer dizer, pediam a igreja. Pronto, as igrejas são muitas. Em Nampula, por exemplo. Isso podia ter coordenação com as igrejas. A cada igreja indicava um jovem do seu distrito. Uma igreja Pentecostes que indicava um jovem de Muicate, católica indicavam um jovem de Murupula e outro, assim sucessivamente. Mas não. O que nos chega, que maior parte, se não todos, são dos camaradas. Sim. E antes, há uma questão relacionada à logística, que também é um ponto importante por realçar. Mas antes de chegar nas logísticas, nós precisamos de perceber que este jovem, este organismo, ou este órgão máximo, ele atua como principal elo de ligação e o porta-voz dos jovens junto do Estado e das outras entidades públicas, privadas ou estrangeiras. Portanto, temos as funções. Quais são as funções e os respectivos objetivos? Primeiro, temos a representação. Representar e defender os interesses da juventude moçambicana em fóruns nacionais e internacionais. A pergunta que eu faço é: será que esses jovens estão lá para defender os interesses de todos os jovens moçambicanos? Ou apenas para interesses dos partidos que os indicaram? Esta é uma pergunta que eu faço que vocês precisam de responder. Segundo, coordenação. Unir diferentes associações juvenis espalhadas pelo país sob uma plataforma comum. Será que todas as organizações ou todos os jovens em Moçambique, existe uma plataforma em que eles estão todos filiados lá? Estamos a falar de todos os jovens. Estamos a falar de todos jovens. Existe uma plataforma em que estão lá? Porque essa é uma das funções e o respectivo objetivo que nós encontramos aqui, que é a coordenação. Unir diferentes associações juvenis espalhadas pelo país sob uma plataforma comum. Existe? E como que funciona? 3. Participação cívica. Estimular o envolvimento dos jovens em questões de desenvolvimento político, econômico, social e cultural. Como é que vocês têm aplicado esse terceiro ponto? Se quando chega o dia do evento como este tão importante e vocês estão lá a boicotar, vocês estão a mandar a polícia para inviabilizar. Se chega um dia importante como esse, se os jovens que vocês conhecem
Vocês conhecem? Vocês conhecem? Vocês conhecem? Quando não são os vossos jovens, vocês boicotam. Eu nunca vi os vossos jovens a serem boicotados nas marchas. As vossas marchas sempre saem limpas. Tipo, são os mais organizados. Mas quando são dos outros, quando são jovens da Renamo, quando são jovens da Anamola, quando são jovens do MDM, quando são jovens... sempre terminam mal. Terminam mal. Se não reclamam ou terminam em pancadarias. Se não há reclamações, terminam em pancadarias. A pergunta que eu coloco é: será que apenas os outros que são desorganizados? Sua resposta. 4. Parcerias estrangeiras. Aliás, perdão, parcerias estratégicas. Colaborar com o governo em iniciativas voltadas para o emprego, empreendedorismo, habitação e capacitação juvenil. Como é que vocês têm articulado este processo de colaboração? Parcerias estratégicas. Colaborar com o governo em iniciativas voltadas para o emprego. O emprego primeiro pergunta: quem és tu? De onde vens? Sim. Ok? Empreendedorismo. Tivemos a questão do Fidel, onde nós acompanhamos até o secretário do Estado para a província de Niassa. Acabou fazendo uma intervenção forte, dura. Meus parabéns, secretário do Estado da província de Niassa. Livone. Acho que é o único secretário do Estado jovem, né? Não sei se tem outro como aquele. Se existe outro, se existem outros, acho que passam a vida a dormir. Estão lá a cobrir as mantas e mamar tachos de qualquer maneira. Parabéns, Livone. Livone disse muito bem. Não é para vocês pegar esse dinheiro, distribuir-se entre amantes, dar-se entre camaradas. Por quê? Porque Livone descobriu que vocês faziam essas artimanhas em Niassa. Então, está aqui no quarto ponto. Parcerias estratégicas. Como é que vocês articulam a parceria estratégica? Atenção, não sai daí, porque depois vamos fechar com o J. Pichoné. Como que articulam em parcerias estratégicas? O Fidel, como que foi distribuído? O Fidel, como foi o processo de avaliação dos projetos? O Fidel, quem são que ganharam os projetos? Tomamos conhecimento que na Cala Porto há um grupo que recebeu dinheiro. Há um grupo que recebeu dinheiro e nós vamos entrar para fiscalizar. Nós queremos ver como que esse processo entrou na Cala Porto. Vamos usar a lista de todos que receberam o dinheiro. Se este ponto aqui constam ou não. E quanto que receberam? Quanto que receberam? E quais foram os projetos que submeteram? Há aquele azar de Murupula que depois prenderam, por aí, ok? Foram vossas máfias, para mostrar que estavam a trabalhar. Mas nós sabemos que apenas era um simples teatro e super barato. Então nós estamos aqui, por favor, a dizer: a juventude é a seiva da nação. Assim dizia Samora. A juventude é a seiva da nação. E esta seiva da nação precisa de condições bem alicerçadas para que possam servir esta nação presente e futuramente. É necessário que isso seja feito. Dinheiro do Fidel, como que estão a aplicar? Por isso, eu repito, nós vamos precisar de uma auditoria cerrada. Precisamos perceber se os jovens que se beneficiaram vêm de onde. Se os jovens beneficiaram-se na verdade ou não.
pessoas receberam ligações para vir para ir levar dinheiros. Fizeram isso porque alguns tinham medo. Sim, só para justificar, depois chamamos os jovens para lá. Ok, nós estamos atentos, nós queremos perceber como que isto funcionou. O quarto ponto, ok? Parcerias estratégicas, que consiste em colaboração junto com o governo em termos de iniciativas voltadas para o emprego, empreendedorismo, habitação e capacitação juvenil. E como que está o ponto de habitação? Como que está o ponto de habitação? Nós já não temos política de habitação. Não temos política nenhuma de habitação, desculpe a expressão. Parcelam terreno, quer dizer, arrancam as pessoas, arrancam as machamas das pessoas, parcelam e depois vocês carregam os terrenos e vendem. O normal seria de identificar os jovens e cada jovem apresentar um projeto. E vocês, como governo, avaliar quanto que custaria aquele projeto ou aquela planta, aquela casa, aquela obra, para terminar a casa, quanto custaria? E entrariam em acordo. São 10 anos a pagar e vocês fariam a casa e entregavam ao jovem. É um licenciado, recebe 25 mil, 30 mil, ok? Descontavam 10 mil. São 5 anos, 10 anos a pagar a casa. O governo não seria a perder. Não fazem nada disso. Quando querem colocar o processo de habitação para jovens, estão se distribuir entre vocês. Acabem com isso. E isto precisamos de acabar. Precisamos de construir uma sociedade juvenil que dentro dela não cresça o espírito de ódio. Não cresça o espírito de ódio. Há coisas que nós não precisamos de repetir aqui, que vocês têm feito. Então, meus irmãos, meus governantes, a juventude, quando sai às ruas, porque já está consumida com desgosto, já está consumida com desgosto. Então nós precisamos de fazer um alinhamento disto, ok? Então, acerca deste evento que está acontecendo em Cabo Delgado, meus amados, prestem atenção neste ponto sobre o evento que está acontecendo em Cabo Delgado. Prestem bem atenção. Nós há pouco tempo acompanhamos um barulho que consistia em retirar a formação dos jovens, em que o lugar da formação seria Cabo Delgado, e retiraram para Maputo. Nós acompanhamos isto. Isso pode nos levar a uma guerra de provincialismo. Sim. Então, só espero que aquilo não seja uma desculpa. Porque há pouco tempo disseram que não havia condições. Ok? Não havia condições. Tudo bem. Mas meia volta já há condições. E pronto, para Cabo Delgado. Cabo Delgado é uma das províncias que está sendo fustigada pelo terrorismo. Estamos a levar os jovens para lá. Sabemos sim que lá vive e tudo mais. Mas estamos a levar para lá. Por que não trocaram? Levavam a formação aquela formação técnica profissional para o projeto LNG da Total Energy, ficaria em Cabo Delgado. E esse Conselho Nacional de Juventude, esta reunião de passeio, brincadeira, de bebedeira, iam realizar lá no Maputo. Simples. Realizariam lá no Maputo. E isto ia acontecer. E a formação que nós queremos como jovem ia decorrer em Cabo Delgado. Ponto final.
É simples que isso que ia acontecer. E vocês fizeram isto como forma de calar aquele jovem de Cabo Delgado. Fizeram isso como forma de silenciar aquele jovem de Cabo Delgado. Para não voltar a falar, não pensar no assunto. Quando dizem que era para minimizar os gastos, quais gastos isso é para minimizar? Se o que vão fazer em termos de reabilitação de infraestrutura é igual a construir uma coisa em Cabo Delgado. Lá em Cabo Delgado não tem instituto industrial? Por que essas máquinas vocês não montam lá? Então, percebemos que esta é uma forma de calar a juventude. Silenciar o grito do povo de Cabo Delgado. Nós percebemos isso. Como aquilo é uma coisa de 3 dias, vamos para lá. Pronto, alguns centavinhos, vamos enganar, e eles vão dizer que Cabo Delgado colheu o evento nacional da juventude. Não. Lavoisier, Cisbe Eduardo, o que está para acontecer sobre Fidel e Nacala Porto é lamentável. Estão a excluir alguns projetos para porem projetos de amigo de secretário permanente e diretor da agricultura. Aham. Tio Salimo, atenção, a jovem agora, Lavoisier, Nacala Porto, está a dizer que estão a excluir projetos de alguns jovens de Nacala Porto, ok? Para darem prioridade ao projeto dos amigos do secretário permanente e diretor da agricultura. Tio Salimo, eu não sou nada, eu só estou a ler aqui o que disseram. E sempre esses trazem listas deles para aprovarem. Tenho amigo ligado ao projeto que me confessaram. Está aí. Tio Salimo, vamos trabalhar. Precisamos de um trabalho naquela porta. Naquela porta. Há um trabalho. Wax Fashion. Mancismo. Não há nada nesse país mesmo. Aqui naquela velha foi a mesma coisa. E o distrito ficou sem nada até hoje. Então tá aí. Eu me lembro uma das reuniões do tio Salimo disse assim: Nampula é agora ou é nunca que vai sair da fossa. Então, tá aí uma situação não agradável naquela porta. Ok? Manipulador dos manipuladores. Manipulo. Ok? Eu tenho um caso a denunciar. Denuncia lá, manda vir, manipulador. Peço para levar a... Ok? Ok? Manipulador, te peço para levar a televisão. Para onde, manipulador? O próprio manipulo. Portanto, nós estamos aqui a trazer o grito de socorro, o pedido de socorro da juventude. Hoje celebra-se o Dia Internacional da Juventude, mas parece que há jovens padrastos, há jovens enteados, há jovens órfãos, há jovens que têm pais, há jovens muruenes que a vida deles é passar na rua, e há jovens que têm boa consideração, que têm casas. Então, isso precisa ser eliminado. E só é eliminado quando nós soubermos servir bem a este povo. Por isso, meus amados, minhas amadas, nós, se somos moçambicanos, se é um país uno e indivisível, se é uma nação completa, se é uma nação coesa, nós precisamos de criar metodologias para melhor servir este povo. Não é isso que vocês estão a fazer. E depois vão dizer amanhã que os ativistas são agitadores. Não são agitadores. Da maneira que vocês fizeram esta seleção, andar a se escolher entre cunhados, sobrinhos, amantes, camaradas do mesmo partido e para lá. E não acham que estão a criar condições de separativismo, de divisionismo? Quando vocês pegam a formação que devia ter ocorrido em Cabo Delgado para Maputo, vocês não acham que isso
com o andar do tempo, pode criar o provincialismo. Ok? Lázaro Vidazá, ok, tudo bem. Não acha que isso pode condicionar a existência do provincialismo? Ok? Então nós precisamos. Felisberto Valentim, são as organizações da Juventude da Frelimo, Luiz Francisco Elias Salimo, paz a todos, glórias a Deus. Domingo Selemani, Saek, ligado a partir de Monapo. E Monapo, diz-nos lá em Monapo, como que foi o processo de seleção para participar neste evento? Como que foi? Portanto, é imperativo que os jovens reportem as preocupações latentes quanto à equidade, representação dos distritos, de forma específica, o caso de Nacalaporto, Memba, Larde, Liupo, Mojingual. Eu não sei se há distritos que alguém saiu. Alguém de Micuburi pode me dizer quando os jovens saíram de Micuburi, Lalawa? Moma. Pior que é costado da estrada. E lá em Manica, pode me dizer quantos que saíram de Tambara, Machaz, Mussurize? E quem são? Só fala, quantos saíram de Maringue? E quem são? Então, há que percebermos isto. É necessário que se crie condições de remover vergonha que nos dá coragem de continuar a perpetuar coisas descabidas. É o tempo de resgatar a nossa identidade como moçambicanos. Não estou a dizer que vocês, quer dizer, não estou a dizer que a Frelimo tem que sair do poder, não é isso que estou a dizer. Mas eu estou a dizer que a forma de dirigir, de gerir, tem que deixar de ser esta. Se a Constituição da República já dá o espaço da criação de vários partidos, então que se respeite esse artigo, porque foram vocês que elaboraram. São vocês que têm que falar, têm que andar com viva voz. Nós somos, somos o berço da democracia. Então, mostrem que são o verdadeiro berço da democracia. Pelo contrário. Muito bem. Vamos ao nosso último ponto. O nosso irmão J. Pachoneia, no dia 29 deste mês, vai completar 120 dias. Completa 120 dias na prisão. 120 dias. No dia 29 deste. Mas, irmãos, não vamos cansar. J. Pachoneia também é um jovem. Está na faixa etária dos 30 e poucos anos de idade. É um jovem, J. Pachoneia. É um jovem como tu. É um jovem como eu. Eu até já estou um pouco avançado, né? Eu, se me chamar para pensar uma coisa da juventude, por isso já não vou, porque já passei. Já sinto vergonha para estar naquela, porque estar lá estarei a usurpar espaço dos outros. Mas eu tenho que lutar para o bem dessa juventude que por si não consegue lutar. Não é? Então, J. Pachoneia é um jovem como tu. Ele no dia 29 completa 120 dias na cadeia. Estamos a falar de 4 meses. Mas já existe uma data já marcada da audição preliminar, que vai decorrer daqui a pouco, já próxima semana. A data é de vir anunciar em breve. Não, mas deixa anunciar agora, em breve. Mas o importante é que próxima semana já tem data marcada. E eu quero convidar a todos os jovens para orarmos. Vamos continuar a orar com muito rigor,
vamos orar de forma fervorosa para que isto se materialize. Porque também é sistemania. A dada altura podem adiar. Então, vamos orar para que Deus continue a receber as nossas orações. Agora já não vamos continuar a lamentar que a detenção foi ilegal, porque... Não, vamos orar para que Deus faça a sua intervenção. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo. Não é só chorar. O Jonas, quando foi lançado na água, o propósito de Deus era de impedir que ele fugisse para Nínive. Então, como ele não queria ir para Nínive, acabou fugindo para o barco. Só que, como Deus tem sempre um propósito, acabou criando condições até aqueles pescadores, aqueles marinheiros, levaram o Jonas, tiraram do barco e lançaram na água. E ele até pediu: estou a pedir que me lance na água, para que esse barco não seja fustigado com as ondas. Então, de lançar na água, ele com o plano de morrer, lá já estava um peixe que Deus havia preparado, o engoliu. Então, nós vamos continuar a orar, irmãos, vamos continuar a orar fervorosamente, pois está escrito: se nós estamos com Deus, quem contra nós nunca vai ganhar. Esqueçam isso. Pode fazer tudo, quem contra nós nunca vai nos vencer. Então, vamos continuar a orar, entregar tudo nas mãos de Deus. Só Deus é quem pode nos salvar desta. E vamos orar para que este encontro, esta audição preliminar, ocorra sem sobressalto. Que de lá saiam resultados que nós pretendemos. Se a coisa não estiver complicada, até podemos, depois de... Não é podemos de coisa, não. Pode-se chegar à conclusão da sua... mesmo dia ele sair. Pode-se. Então, para tal, precisamos de orar muito. A todos que têm jejuado, continuem a jejuar. A todos que têm pedido a intervenção de Deus, continuem a pedir, não é? Tudo que nós temos feito, continuamos a fazer. E também desta feita quero agradecer imensamente os apoios que têm sido feitos para a família do J. Pachoneia. Não é fácil alguém decidir dividir um copo de arroz repartido com a família de J. Pachoneia. Não tem sido fácil, mas nós temos acompanhado. Eu sou testemunho disto. Aos de boa fé têm dado seu apoio, seu contributo. Meu muito obrigado mesmo, os que têm dado seu apoio. Não é fácil alguém tirar o seu 10 de chapa e dizer que tem que ajudar a família do Pachoneia que está preso, para pelo menos a família conseguir comprar tomate e fazer a refeição. Então, muito obrigado, continuemos unidos, continuemos focados no apoio ao nosso irmão Pachoneia. É só assim que nós vamos conseguir demonstrar o nosso verdadeiro amor. É só assim que nós vamos conseguir demonstrar o nosso verdadeiro amor. Pois a Bíblia diz: ame-se um ao outro. Não vale a pena você dizer eu amo a Deus, enquanto o seu companheiro aqui lhe odeia. Se ele estiver na cadeia, é festa para ti. Pois também a Bíblia está escrita que Jesus disse, no dia do julgamento eu direi: tu me visitaste na cadeia, tu me deste de comer, tu me deste de beber, me visitaste no hospital. E aí cada um irá perguntar a Jesus: quando é que eu te visitei na cadeia? Quando é que tu estiveste preso que eu te dei água de beber? Quando é que tu estiveste preso e eu não te visitei? Aquele que você não visitou na cadeia era eu. Aquele que você não levou comida na cadeia era eu. Aquele que você não visitou no hospital internado era eu. Portanto, meus amados, meus queridos, eu quero mais uma vez agradecer pela oportunidade que vocês deram
aceitaram em partilharmos esta mensagem. Juntos somos mais fortes. Eu ainda voltarei em breve para dar outra informação muito pontual. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Boa vida e graça, pessoal. Obrigado.